pessoal, tudo bem? Bom, estamos retomando agora a aula de instrumentos óticos. Né? A última videoaula que eu fiz, eu não abordei todos os instrumentos óticos que tinham, porque, aliás, nem vou hoje, mas eu gostaria de avançar em mais alguns, né? Porque a última videoaula iria ficar muito longa, e aí para a gente não deixar muito monótono, eu dividi em duas partes, tá? Bom, primeiro, esse capítulo de instrumentos óticos e ótica da visão, a gente deve concluir ele na última aula dessa semana, talvez na primeira da semana que vem. Mas, de todo modo, a gente vai estudar aplicações. Não há teoria nova. Tá? A teoria nova, ela é a teoria de lentes esféricas, tá? Convergente e divergente. Instrumentos óticos, ótica da visão, tem elementos novos, mas que trazem o contexto da aplicação das lentes esféricas, tá bom? Então, para quem assistiu a última videoaula, eu falei sobre os instrumentos mais simples, como a lupa, como a máquina fotográfica, né? A diferença da máquina fotográfica para o projetor de slides, por exemplo, é que a máquina fotográfica utiliza o primeiro caso, quando a imagem é real, invertida e menor. O projetor de slides utiliza o terceiro caso de construção de imagem, que é quando o objeto está entre o foco e o ângulo principal, a imagem é real, invertida e maior que o objeto. Então, muitas dessas questões vocês vão ter que analisar qual é a função daquele aparelho, muitas vezes, sabe? Não é necessariamente decorar tudo que está por trás daquele contexto, mas sim entender o que aquele aparelho quer fazer. Por exemplo, um aparelho muito complexo é o microscópio composto, para muitas pessoas. Mas o que ele quer fazer? Ele quer gerar um aumento. E além disso, ele vai projetar a imagem gerada? Não. O microscópio vai te dar a imagem através da lente que você coloca o olho. Portanto, a imagem final tem que ser maior e virtual. Maior porque você quer ampliar, virtual porque você vai ver através da lente. Então eu utilizo duas lentes para gerar dois aumentos. Uma ocular, próximo do olho. Essa ocular tem que dar uma imagem virtual. E a objetiva, que tem que dar uma imagem real para que a imagem da objetiva sirva de objeto para ocular. Foi a análise que a gente fez na última aula. Bem, eu queria citar dois outros instrumentos semelhantes, que é a luneta e o telescópio. Na verdade, não são os mais comuns, tá? Mas aparecem, inclusive já teve questão de telescópio no PAIS, não muito distante, tá? Então é importante conhecer. Mas repito, pode cair uma questão, por exemplo, de binóculo, que eu nem comentei aqui. Pode cair uma questão do projetor, que eu não mostrei a situação aqui real. Porém, o mais importante é você saber como que você vai analisar o contexto com as lentes, certo? Então, resumindo, para não deixar essa aula muito comprida, porque hoje o objetivo é deixar vocês fazerem mais exercícios, tá? O objetivo hoje é que vocês façam as tarefas que estão no cronograma. Então vamos lá. A luneta tem qual objetivo? Parte desse princípio. Qual é a função dela? Você utiliza a luneta para observar o quê? Astros. Por exemplo, a Lua. A Lua é um objeto pequeno ou grande? Grande demais. Você quer ampliar a imagem formada pela Lua? Não. Ou da Lua, né? Não. O que você quer é ver mais detalhes se ela estiver mais perto. Então, o papel da luneta, do telescópio, é aproximar o objeto, não é ampliar. Então, muito cuidado com isso. Por isso, essa é a sutil diferença que tem entre o microscópio e a luneta e o telescópio, por exemplo. Porque o microscópio quer gerar aumento, a luneta quer gerar aproximação. Então, lembre-se, no microscópio, a primeira imagem do microscópio tem que ser ampliada e tem que cair entre o foco e o vértice e a lente da segunda lente, né? Da ocular. Bom, semelhante ao microscópio, a luneta também vai ter a lente ocular e a lente objetiva. A ocular que você leva aos seus olhos e a objetiva que está próximo ao objeto, tá? Em geral, como você vai observar objetos muito distantes, a gente diz que uma distância infinita, qualquer objeto muito distante, tá? A gente considera uma distância
digamos assim, infinita. O que quer dizer uma distância infinita? Quer dizer aquela distância muito, mas muito superior às distâncias da lente, tá? Aos tamanhos da lente. Então, o que é esse objeto muito afastado? Quando o objeto está muito afastado, quando a distância se torna infinita, para o contexto que a gente está analisando, é como se os raios chegassem paralelo ao eixo principal. E os raios que chegam paralelos ao eixo principal vão formar a imagem aonde? No foco, né? Porque os raios paralelos, eles convergem para o foco. Lembrando que as duas lentes são convergentes, tá? Então, ó, a primeira imagem, a primeira lente vai ter o objeto lá no infinito, portanto está depois do ângulo principal. Se está depois do ângulo principal, a imagem formada é real, invertida e menor que o objeto. Reparem que a primeira imagem é real, invertida e menor que o objeto. Por que menor? Porque não tem como esse objeto estar entre o A e o F. Ele sempre vai estar depois do A, porque a lente não é suficientemente grande para aquilo, né? Ou o raio dela não é suficientemente grande para aquilo. Suficientemente grande. E quando o raio vem do infinito, a imagem é formada no foco 1. Essa imagem real ela vai servir de objeto para a lente ocular. Se esse é o objeto da lente ocular, ele tem que estar entre o foco da lente ocular e o vértice da lente. Porque se ele estiver aqui, é o quinto caso. A imagem vai ser direita em relação a ela, né? Se está invertida, fica invertida. Virtual, para você enxergar através da lente, e maior que o objeto. Reparem que a primeira lente gera uma imagem menor, a segunda gera uma imagem maior. Só que aí, o que a pessoa vai ver é a imagem da Lua, por exemplo, a essa distância aqui, ó. Muito inferior do que a distância infinita que ela estava. Então, a luneta, com esses dois efeitos, ela acaba gerando uma aproximação. Você vai ver com a riqueza de detalhes algo que está mais perto de você. Portanto, a gente não fala que a luneta gera um aumento. A gente fala um aumento linear. A gente fala que a luneta gera um aumento angular, um aumento visual, né, que tem a ver com a abertura do seu campo visual. Pensem bem, quando você vai observar alguma coisa, digamos que você está aqui é o seu olho, você vai observar um prédio. Se você está muito perto do prédio, você tem que olhar para cima e para baixo para ver o prédio inteiro. Se você estiver muito longe do prédio, você nem precisa olhar para cima e para baixo, você já vai ver o prédio com um ângulo menor. Então aqui tem um ângulo de visual e aqui tem outro. Quanto maior for o objeto, ou mais perto você estiver dele, maior vai ser o ângulo que você tem que olhar para você conseguir se enxergar aquele objeto inteiro. Então é isso. Se a Lua está longe, você não precisa olhar para cima e para baixo para ver a Lua inteira. Se a Lua chega pertinho de você, você tem que abrir mais a sua imagem para enxergar a Lua inteira. Então, θ e θ0 na fórmula é o ângulo antes e depois, né? Sem a lente e com a lente, tá? Ou essa razão também é igual à razão entre os focos da objetiva e da ocular, tá? Lembrem-se, essa fórmula é muito específica, mas já foi cobrado no vestibular, tá? Ela representa um aumento nessa aproximação, porque esse ângulo visual ele tem a ver com a aproximação desse objeto, tá? Bom, de forma semelhante acontece no telescópio, mas o telescópio ele é um pouco mais sofisticado, porque ele pode ter espelhos lá dentro, funcionalidade de registro de imagem e tudo mais, passar para o computador, é uma coisa mais sofisticada. Mas de forma geral, o objetivo é o mesmo. Eu tenho o objetivo e tenho o ocular. Independente do caminho que ela faça lá dentro, os raios do objeto vêm do infinito, então vão convergir na primeira lente, a lente objetiva, vão convergir para o foco. Esse foco ele vem a ser uma imagem menor, invertida e real. Essa imagem real serve de objeto para a segunda lente, que é a ocular, né? E aí, enfim, na lente ocular, ela funciona como uma lupa. Se é o quinto caso, ele vai ver uma imagem direita, virtual e maior que o objeto. Tá? A imagem mostra formando em cima do foco, mas de fato, se você quer visualizar aquela imagem mais próxima, ela tem que estar no quinto caso, entre o foco
e o vértice da lente. Certo? Pessoal, antes de começar a falar de olho humano, eu gostaria de aproveitar essa semana para que vocês tenham um tempo de exercitar esses conceitos todos, essas situações todas. A gente vai corrigir questões na próxima aula, amanhã, para que vocês possam se sentir seguros para ir adiante, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Sigam, por favor, a tarefa que está no cronograma postado no Moodle também, tá bom? Valeu, gente!